Olá, aqui quem fala é Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Rudá. Bom, estou vindo hoje conversar sobre uma coisa que essa semana tem ganhado importância, que foi a entrada do outono, né? Nós celebramos, enquanto Terra de Rudá, no domingo, a entrada do outono, que caracterizou também o início do ano novo astrológico, com Sol em Áries, e a entrada do outono aqui no hemisfério sul, né? No hemisfério norte foi a primavera, e é a primavera que está acontecendo lá. E aí, voltando aqui para a questão do outono, falar que na Grécia Antiga, essa entrada do outono era celebrada por uma festa em homenagem a duas deusas muito importantes do panteão grego, né? Deméter e Perséfone, ou Core. E eu mencionei isso no dia do rito equinocial nosso e me deu uma vontade de contar essa história e compartilhar com vocês. Oi, pessoal, obrigado pela companhia. Por conta da, vamos dizer assim, da ressonância, né, a energia do momento com essa história e com os conteúdos dela. Essa história tem uma força arquetípica muito grande e quando a gente conta uma história assim, a gente está fortalecendo dentro da gente, de todo mundo, homens e mulheres, essa força arquetípica, né? Então, vamos lá contar. Havia então, em tempos imemoriais, muito antigos, uma deusa muito bonita e muito poderosa, que era Deméter, a deusa da agricultura, que era a deusa que tinha escolhido viver aqui na Terra entre os seres humanos. De tanto que ela amava o planeta Terra e a relação mesmo com os seres humanos. Deméter tinha tido um caso de amor com seu irmão Zeus, o senhor do Olimpo. E para os deuses essas situações de incesto eram naturais, né? E ela tinha tido, tempos atrás, uma relação de amor com ele, da qual ela engravidou e ela teve uma filha chamada Core. Deméter criava Core com muito amor e ela tinha uma paixão pela filha. Ela desejava dar para a filha tudo de bom, de maravilhoso e evitar que a filha sofresse de qualquer maneira. Core foi crescendo num mundo maravilhoso oferecido pela sua mãe, que a poupava de qualquer esforço ou qualquer dificuldade. Ela tinha muitas amigas, que eram as ninfas, com quem ela brincava a maior parte dos dias. Core se tornou uma moça, e uma moça linda, muito bonita, que chamava a atenção de todos e, além de ser muito amorosa e muito carinhosa. Aí, o que aconteceu a partir daí? Sempre os dias né, de Core eram marcados pela companhia das amigas, enquanto Deméter fazia seus trabalhos de deusa, os seus afazeres de deusa. Como sempre, um dia Core foi passear com as amigas pelos campos, onde foram colher flores. E um dia desses, já era de tardezinha, ela se afasta um pouco das amigas. E quando ela se afasta, ela vê uma flor, um narciso, muito lindo, uma flor diferente que ela não conhecia, e que chamou muita atenção dela um pouco longe de onde estavam as amigas. E ela se dirige para lá. Ela disse, vou colher essa flor. E quando ela se debruça sobre essa flor, ela sente uma leve tonteira. Imediatamente, ela estava sozinha ali, a terra se abre. Da terra, dali naquele local, surge uma carruagem puxada por cavalos negros, magnífica. E dentro dessa carruagem se encontrava Plutão ou Hades, o senhor dos infernos. Vamos lembrar aqui que para a Grécia, para os gregos antigos, os infernos eram os ínferos, não era o lugar de sofrimento, que depois, mais tarde, ficou caracterizado né, nas religiões judaico-cristãs. Os infernos eram o lugar sagrado para qual as pessoas que tinham morrido iam. E Hades era o senhor né, dos infernos.
E ele surge ali intempestivamente, de uma forma assombrosa, né? E muito rapidamente ele pega Core e leva com ele. Ele sequestra Core. Ali se dá um rapto divino. Ele leva Core com ele, entra novamente para o interior da Terra e a Terra se fecha. E fica tudo como se nada tivesse acontecido. Tudo absolutamente normal. Bom, Hades leva Core com ele. E inicialmente, Core fica muito desesperada, muito apavorada, quando ela se percebe ali, prisioneira daquela situação e que ela não tem forças, não tem capacidade para sair dela. Enquanto isso, na superfície da Terra, as ninfas se dão conta que está na hora de voltar para casa e que Core não está com elas. Elas procuram, chamam por Core, vão para todos os lugares ali por perto, se espalham. Core sumiu e não tem vestígio dela. Elas, muito apreensivas, voltam, vão ao encontro de Deméter e com muito medo elas contam para Deméter que Core havia sumido. Deméter fica desesperada, desesperada mesmo, gente. E daí ela pensa, bom, eu tenho que sair procurando a minha filha. Ela começa a gritar, vai até o lugar onde Core deveria estar, né, onde foi a colheita das flores, chama, pede para todo mundo que ela encontra no caminho ajuda e nada de Core. Silêncio absoluto. Deméter volta para casa. E no dia seguinte, nos dias que se sucedem, ela continua procurando e ela não encontra. Ela entra em total desespero. Para ela, a vida tinha perdido sentido. E depois de vários dias, clamando às terras e aos céus, ela toma uma decisão. Ela se disfarça numa senhora idosa, numa anciã, deixando de se apresentar como uma deusa para que ela não fosse reconhecida, e ela resolve sair pelo mundo, à procura da filha. E ela vai andando e passa por diversas cidades e não encontra Core em lugar nenhum. Até que ela chega numa cidade especial, que havia uma festa, porque o rei e a rainha tinham acabado de ter um filho, um príncipe, que era muito esperado porque seria o sucessor lá. E estavam todos muito felizes com isso. Ela, disfarçada de ser uma mulher anciã simples, se aproxima do poço, que era no centro da cidade, para beber água, ouve toda essa história. E aí ela tem uma ideia. Ela pensa, vou bater lá no palácio e vou me oferecer para trabalhar como babá, como cuidadora desse príncipe, desse ser tão esperado, tão amado e tão especial, dessa criancinha. E é isso que ela faz. Ela vai até o palácio e ela se oferece para ser ama, né, do príncipe. Ela fala com os guardas veem uma senhora, né, de idade, com uma cara simples, mas muito distinta, e resolve encaminhá-la para a rainha. E ela se oferece para a rainha gosta dela. Claro que ela está usando ali os seus poderes de deusa, né? E a rainha gosta muito, chama o rei, e eles conversam e contratam, né? Aceitam o trabalho de Deméter como ama do filho. E ela começa a cuidar da criança e ela cuida muito bem. Ela dorme no quarto com a criança, cuida com maior amor, com maior carinho. O rei e a rainha estão muito felizes com aquilo e tudo vai caminhando. E por um tempo, Deméter sente o coração dela menos amargo, menos dolorido. A dor da perda da filha sendo substituída um pouco pela amorosidade, pelos cuidados que ela compartilhava ali com aquele bebezinho, que ela passou a tratar como se fosse filho dela. Numa bela noite, de repente, a rainha está dormindo no seu quarto, ela ouve um ruído e ela acorda. E quando ela olha por debaixo da porta do quarto dela, ela vê que tem uma luz acesa. E ela chama o marido, porque ela ouve uns ruídos estranhos e viu aquela luz, e chama o marido, o rei, e diz, vamos lá ver o que está acontecendo. Ela abre a porta e vê que a luz vem do quarto do filho. E os dois se dirigem preocupados para lá, com medo que tivesse acontecido alguma coisa. Ao abrirem a porta, eles levam um susto tremendo, gente, um susto horrível, porque a cena que eles veem é completamente inusitada.
Eles veem a ama, né? Que eles nem sabiam que se chamava Deméter. Tem uma pira de fogo na frente dela e ela ela tá com o bebê, o filho deles nas mãos, e ela passa o bebê pelo fogo. Ela tá toda hora passando o bebê pelo fogo, num rito super estranho. Eles olham aquilo e ficam apavorados e têm a impressão de que ela tá matando o filho deles, matando queimado. E os dois gritam desesperadamente e partem para cima dela. Ela leva um susto com aquilo tudo e, automaticamente, ela era uma deusa e ela era um tanto autoritária. Ela, né, dá um passo para trás segurando a criança, a rainha pega a criança dela imediatamente. O que você está fazendo? Você é louca, você é louca, você é totalmente louca. O rei também. Mulher, o que é isso? Sabe, você enlouqueceu, você ia matar o nosso filho. E ela, em vez de compreender a aflição dos pais, ela vive novamente o arrancamento daquela criança dela. E ela fica furiosa. E ao ficar furiosa, ela se mostra na sua magnificência de deusa. Ela aparece então como Deméter mesmo. E diz, eu sou Deméter. E eles se assustam, ficam apavorados, o rei e a rainha com aquilo. E aí, muito zangada, ela conta o que estava acontecendo. Ela explica que ela é a deusa, que ela não estava, em hipótese nenhuma, matando o filho deles, ao contrário, ela passava naquele fogo, que era o fogo dos deuses, para que ele se tornasse um imortal. Na verdade, Deméter estava tentando fazer com que ele se transformasse num filho dela, verdadeiro, né? Completamente filho dela. Mas ela fala isso com muita raiva, porque foi interrompida ali no processo que ela queria ver, consolidado. E o rei e a rainha ficam numa grande confusão e desespero, porque eles percebem que eles, de certa forma, impediram que o filho se tornasse um imortal. E ela diz isso, vocês foram os culpados. E aí eles começam a pedir desculpa e perdão para ela, dizendo, mas nós não sabíamos que você era uma deusa. Só que ela tem lá esse lado autoritário, e ela continua muito zangada com eles, mas ela ama a criança. E ela fala, bom, eu não vou mais torná-lo imortal, mas eu gosto, eu amo muito essa criança. E eu vou lhe dar um dom muito especial. E ela dá um dom para essa criança, do conhecimento do plantar e do colher. E ele vai se transformar no primeiro grande agricultor, né, sobre a terra, pelo primeiro sábio da agricultura. E ele vai mais tarde gerar muita abundância lá para o reino, que ele vai se tornar rei. Mas ela realiza isso, não é? E ao mesmo tempo ela se despede, porque ela resolve ir embora, que ali não tinha mais lugar para ela. O rei e a rainha tentam fazê-la ficar, mas ela não aceita. Ela novamente sai andando. E aí ela resolve que ela vai para um lugar onde havia um templo dedicado a ela. Ou, desculpem o barulho, são meus cachorros. Meu caseiro está chegando de moto. E aí tem o barulho dele também, o ruído. Bom, Deméter, muito triste dessa vez, né? A raiva foi dando lugar à tristeza, como acontece comumente conosco, né? Depois de muita raiva, a gente tende a deprimir. Toda a energia dela foi consumida por aquilo. E ela vai andando e ela se dirige para o lugar onde havia um templo, em homenagem a ela mesma, onde ela sentiu que ela poderia encontrar algum acolhimento. E chegando lá, ela realmente encontra. As sacerdotisas, as mulheres que a veneravam, estavam todas lá e, ao vê-la, ficaram muito comovidas com ela e comovidas também com a situação que ela estava vivendo, o sofrimento que ela estava demonstrando. E ela chega lá, ela, né, conta a história dela, todos ficam, né, muito mobilizados, as mulheres e também os homens, né, que lá moravam, enfim, mas ela não, ela cai numa prostração, numa depressão muito forte por conta daquela tristeza toda. Bom, as sacerdotisas não sabiam exatamente o que fazer, resolveram fazer uma reunião um dia e para ver se animavam um tanto Deméter. E entre elas havia uma mulher muito idosa já,
chamada Balbo, né? E no meio da reunião, na frente da fogueira, apesar de Deméter continuar muito triste, Balbo começa a falar, a contar piadas indecentes, a fazer gestos obscenos para encenar as piadas. E ela faz tanto isso que Deméter acaba rindo. E ri e sai daquele estado tão depressivo. Isso traz um alívio para todo mundo. Bom, imediatamente também, logo após o sorriso de Deméter com a piada obscena de Balbo, Hécate, a deusa da lua, está no céu observando tudo. E como Hécate está sempre no céu, ela sabia o que tinha acontecido. Ela sabia direitinho o que tinha acontecido com Core. E aí ela, vendo o sofrimento de Deméter, ela começa a falar e ela conta para Deméter o que tinha acontecido. E ela diz, olha, sua filha está bem, está em segurança, mas se encontra no reino de Hades. E mais, eu aconselho você a conversar com Zeus, porque Deméter perguntou, mas o que eu faço desesperada e com muita raiva? Ela disse, aconselho você a conversar com Zeus, porque Zeus sabe disso. Ele também viu tudo o que aconteceu. E Deméter fica furiosa e diz, mas como? Ele viu esse tempo todo, ele está vendo o meu sofrimento, a minha filha deve estar sofrendo horrores e ele não fez nada. Aí Hécate faz assim. Não. Zeus optou pelo silêncio, optou por ser conivente com seu irmão Hades e não falar nada. Aí Deméter fica muito furiosa de novo e sai definitivamente da depressão pela fúria. E aí ela se dirige para Zeus e ela diz, eu sei que você sabe, eu sei onde está minha filha, eu sei que você sabe disso desde o princípio. Então, eu quero a minha filha de volta. Você é o pai dela e você é o Senhor do Olimpo e você pode fazer acontecer o que você quiser. E eu quero a minha filha de volta. E, como você não fez nada até agora, eu vou te dizer. Os cachorros. Se você não trouxer Core de volta para mim, enquanto você não trouxer, na verdade foi isso que ela falou, tudo sobre a terra, sobre o planeta secará. Não brotará uma folha, uma flor, um fruto. E tudo o que existe sobre a terra perecerá. E imediatamente tudo começou a secar. Zeus olhou para aquilo e falou, uf, ela está falando sério. E Zeus era o deus aqui, a divindade responsável por o que acontecia aqui no planeta. Ele amava esse planeta também, todos os seres que aqui existiam. Zeus então olha e fala, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, pressionado pela fúria de Deméter, ele chama Mercúrio, que era a divindade mensageira dos deuses, e era o único capaz de entrar no reino de Hades, porque nem Zeus tinha capacidade de entrar no reino de Hades, nem Deméter, senão ela ia lá, ela mesma buscar a filha. Nenhum deus, nenhum ser conseguia entrar no reino de Hades, só os que passavam pelo processo de morte. E os deuses eram imortais. Mas Mercúrio era a divindade masculina que tinha capacidade de passar pelos 3 reinos. O Olimpo de Zeus, Deméter, na terra de Deméter, e o mundo dos ínferos de Hades. Bom, e aí Zeus vai lá, conversa com Mercúrio e pede ajuda, que ele tem que interceder para entrar num acordo com Hades, para que Core seja devolvida. Aí eu vou parar um pouquinho para contar o que aconteceu com Core. Core, inicialmente, como eu disse, ficou muito sofrida. Ela chegou naquele lugar estranho, ela achou aquele homem, aquele Hades horrível, achou o lugar horrível, as pessoas horríveis, ela só queria voltar para casa, ela entrou num desespero muito, muito grande, como geralmente a gente se sente quando se sente só diante de algo que a gente desconhece e não sabe como lidar. E assim ela viveu durante um bom tempo. Só que aos poucos, Hades, com muita paciência, foi mostrando para ela que naquele lugar haviam belezas e haviam seres muito interessantes.
Por causa da solidão, ela acabou aceitando conversar com as pessoas que lá moravam. E ela foi descobrindo pessoas e suas vidas e pedindo que contassem o que elas tinham vivido na Terra antes. E aí essas pessoas foram mostrando para ela um monte de coisas que ela nunca tinha ouvido falar, que ela não sabia que existiam, porque ela só conhecia aquele mundo dela, da mãe dela, das ninfas. E ela foi ficando encantada com todo aquele conhecimento, com toda aquela sabedoria. E ela começou a achar que o Hades não era tão feio assim. Começou a descobrir que ele era interessante. E para ser bem verdadeira, ela começou a se sentir atraída por ele. Porque ele, com o seu reino e todos aqueles seres lá, estavam trazendo para ela um mundo misterioso, novo, cheio de coisas extremamente interessantes e enriquecedoras. Foi nesse momento, quando ela se encontrava nessa situação, que aconteceu de a mãe Deméter falar com Zeus e Mercúrio ser solicitado a entrar na história. Bom, o que aconteceu? Mercúrio foi até o reino de Hades. Core sabia que viria Mercúrio lá conversar com Hades, mas não sabia exatamente o que ainda. Mercúrio e Hades têm uma conversa longa e profunda. E Mercúrio conta para Hades tudo o que havia acontecido. Hades era apaixonado por Core. Ele tinha raptado Core porque há muito tempo ele observava Core. E ele era encantado por ela. E quando ele viu que naquele momento, lá atrás, havia uma situação em que ele poderia ter a companhia dela, ele não titubeou, ele a trouxe. Mas ele ouve, e ele ama Core. E ele entende que a situação é muito grave. E ele entende que aquele ser que ele amava era muito importante. E aí ele vem e conversa com Core. Conta toda a história que Mercúrio tinha contado para ela, como a mãe dela estava desesperada. E ele mesmo manda, chama Mercúrio, conversando com Core, chegam à conclusão que uma reunião é importante. E ele pede para que Mercúrio leve uma proposta de uma reunião entre os deuses, que tivesse presente Deméter, que tivesse presente Zeus, Mercúrio, Core e ele mesmo, para que eles encontrassem uma solução. E é isso que Core quer que aconteça também, porque imediatamente ela ficou louca de saudade da mãe também. E com o coração apertado de saber como a mãe estava sofrendo esse tempo todo. Mas houve ali esse primeiro ato de conciliação e Mercúrio volta e propõe a reunião, que é imediatamente aceita por Zeus e por Deméter. E eles marcam o dia da reunião. Essa reunião é marcada. Só que, quando chega o dia da reunião, ou próximo do dia, acho que foi próximo, não foi exatamente no dia, Plutão se aproxima de Core e diz para ela, porque se ela retornasse à superfície, sem ter se alimentado nem comido nada do reino de Hades, ela retornaria para a Terra e não poderia voltar mais. E até então ela tinha feito isso. Ela sabia, por conversas que ela tinha tido antes com a mãe, enquanto vivia com a mãe, que se alguém fosse parar no reino de Hades e não provasse de nenhum alimento, nem bebesse nada, poderia sair de lá. Era a única maneira de poder sair de lá. E aí Hades chega e oferece para Core uma romã. E pergunta se ela não aceita. Comeu uns grãozinhos de romã. Bastavam 3 grãozinhos. Core entende exatamente o que aquilo quer dizer. E ela escolhe comer os 3 grãozinhos de romã. Porque ela sabia que com esse gesto ela estava se vinculando para a eternidade, a Hades e ao reino. Quando ela come esses grãos, imediatamente é preparar uma celebração para, na verdade, celebrar o casamento entre eles.
porque foi isso que esse gesto de Hades e a aceitação dela quis dizer. Eles então se casam. Os seres do mundo de Hades ficaram muito felizes porque todos aprenderam a amar Core. E nesse momento do casamento, Core adota um outro nome. Ela deixa de se chamar Core e passa a se chamar Perséfone. Ou Proserpina, que é uma outra forma de falar. Eu gosto mais de Perséfone, acho mais bonito. Bom, então Perséfone e Hades estão casados. E junto com isso, também, simultaneamente, ela assume tornar-se a deusa, a rainha do reino de Hades, para, junto com ele, administrar esse reino, reinar ali. Bom, logo depois, não passando nem assim, foi tudo muito, rápido, chega o dia da reunião. E aí a reunião se dá no Olimpo, e tem a presença de Deméter, de Zeus, de Mercúrio, o senhor aí das negociações, que era muito inteligente e esperto, E chegam Hades e Perséfone. O momento do encontro de mãe e filha foi uma coisa que comoveu a todos ali. Foi de uma intensidade de emoção, de saudade. As duas se abraçavam, se beijavam, choravam muito. A saudade era gigantesca. E aí sentaram, depois que as coisas se acalmaram tanto, para entrar num acordo ou arrumar uma solução. A solução de Deméter, inicialmente, ela não queria saber. Ela chegou como ela era. Ela queria a filha de volta, ponto. Que a filha voltasse a morar com ela para sempre como era antes, e acabou-se. E aí começou uma discussão. Plutão interferindo, Zeus interferindo, Mercúrio interferindo. Mas eis que Perséfone pede a palavra e fala: eu preciso falar por mim? E eu tenho uma solução. Ela explica para a mãe o quanto ela ama essa mãe, o quanto toda a vida dela anterior foi fundamental e ela sente saudade. Mas ela explica que ela passou por um grande processo de transformação e que ela não era mais uma menina. Agora ela era uma mulher. Mulher essa que aprendeu a amar Hades. Mulher essa que precisava reinar sobre o seu reino e não ser coadjuvante no reino da mãe. E que então, o que ela ia propor era o que o coração dela queria que acontecesse. E o que ela propôs foi passar metade do ano com o marido no reino de Hades e metade do ano com a mãe sobre a terra. Isso causou um impacto muito grande. Só que Perséfone falou com muita segurança, porque ela sabia o que ela queria. Ela queria, na verdade, unir tudo dentro dela de uma forma equilibrada. E Deméter, ao ouvir a filha, pela primeira vez teve um espanto de perceber que a filha tinha desejos diferentes do dela. E o que ela imaginava que era o melhor para a filha poderia não ser. Era o que ela achava que era melhor para ela. E isso cala profundamente no coração de Deméter. E aí Deméter se vê que é lógico que ela tem que atender a filha. E ela aceita esse acordo. E esse acordo foi firmado então, minha gente. E a partir dali, todo ano, acontece a mesma coisa. O que acontece? Deméter enfeita a terra toda na primavera de flores para receber a filha e celebrar a chegada da filha amada para matar a saudade. No verão, a festa continua, cheia de luz e de intensidade. Mas depois chega uma outra temporada, uma outra estação, que é quando Perséfone se despede da mãe. E aí, claro, Deméter se entristece com essa despedida. E aí chegou o outono, as folhas caem, tudo se recolhe, porque Perséfone se recolhe também no seu reino, onde ela fica com Hades, reinando, realizando aquilo que ela desenvolveu de sabedoria de viver. E durante o inverno, ela continua lá, aí agudiza a saudade de Deméter e aí as coisas ficam mais
frias e secas, mas acontece o preparo para daqui a pouco, na primavera, tudo se enfeitar de novo para receber Perséfone. Essa é a história da origem das 4 estações que nós vivemos em termos arquetípicos, mitológicos. E, ao mesmo tempo, é a história de um mito grego tão importante que eu queria compartilhar com vocês. Aí eu queria fazer algumas observações sobre ele. Aqui a gente tem uma trajetória dos aspectos do feminino e da sua transformação muito forte. Deméter vai representar a mãe que a gente vê, que acontece tantas vezes, a mãe com seus filhos objetivamente, ou então uma força materna dentro de nós mesmos, que não quer que os filhos cresçam, ou que não quer que a gente cresça, que não olha para as nossas necessidades e que quer que a gente seja apenas um prolongamento de si. Não é falta de amor muitas vezes, às vezes é amor, mas é um amor inconsciente que não percebe a necessidade de diferenciação e pertencimento que a gente fala tanto na terra de Judá, de cada um ser um e ao mesmo tempo por isso pertencer de uma forma mais incrível. Deméter representa isso. Representa o processo difícil que ela teve que perder a filha para poder passar por tudo isso. Ela ainda faz uma tentativa quando ela tenta transformar o menino em filho dela, quando não era, quando muitas vezes a gente na vida tenta insistir em padrões antigos porque a gente não quer encarar a realidade, não quer encarar a verdade, mas acaba que ela se deprime, ela se entristece, mas é também na companhia de pessoas que a amam que ela consegue melhorar. Inclusive tem um detalhe desse mito que eu adoro, que é a personagem Balbo, não é? Porque Balbo é a parte do feminino em homens e mulheres que podem falar besteira, sair da caixinha, ser pornográfica no caso, aparece assim, contando piadas e gestos obscenos, sabe? Chamando inclusive a sexualidade, que foi isso que Balbo fez, porque isso traz vitalidade, isso traz a alegria de viver novamente. E é muito importante a gente poder valorizar esses momentos que a gente rompe com as convenções dos bons comportamentos, mas tudo fazendo parte de um processo consciente da gente. Também a importância da Hécate, lua, e Hécate é a lua escura, falando dessas emoções profundas que são capazes de nos orientar exatamente o que está acontecendo conosco para que a gente tome as providências. Também o lado radical de Deméter, quando ela diz que, vai tudo secar sobre a terra se eu não tiver minha filha de volta, ela não vai conseguir do jeito que ela queria, mas tinha acontecido ali uma coisa muito complicada e ela consegue promover uma nova realidade através que começa inicialmente pela raiva que ela tem. E novamente isso aqui dignifica a raiva do feminino indignado. Por quê? Porque aparece aí o quê? Nessa história? A história de um autoritarismo do masculino. Zeus, o pai de Core, ex-marido de Deméter, sabia de tudo e ficou calado. E foi conivente com Hades, que por mais apaixonado que ele tivesse as suas justificativas, ele provocou um rapto. Ele não respeitou a vontade consciente de Core. Tudo se encaixa, né? Também nos falando que processos difíceis precisam ser vividos para que a gente chegue num novo, mais libertário e mais equânime. Mas a gente vai precisar sempre na nossa vida, então, olhar o processo todo, mas entender o porquê certos momentos tão difíceis foram necessários. Então, a gente vai ver que nessa história, esse masculino, que é o masculino dos homens, mas é o das mulheres também nosso, quando ele fica destituído, desconectado do feminino, ele se torna autoritário, mandão, e fere, e faz coisas inusitadas. Mas esse masculino teve que se rever nessa história. Ele foi obrigado, né? Tanto Hades teve que perceber e refazer a sua postura, né? Quanto o próprio Zeus. E Mercúrio teve que ter muita sabedoria ali de conduzir as conversações, porque Mercúrio é considerado
né? Também uma força esperta, que às vezes também dá apronta uma armadilha, engana. E ali ele teve que usar a luz da sua capacidade de inteligência e de negociação. Bom, a gente vai vendo que todo mundo viveu um processo de transformação aí tão importante. E Core, essa parte do feminino, que tem uma beleza, que tem uma pureza, mas que é ingênuo, que não conhece a vida, que não tem sabedoria desenvolvida, que é imatura, né? Ela precisou ser raptada. Ela precisou conhecer o mundo dos infernos. E a gente sabe disso, né? Quantas vezes a gente é raptado por Hades? As coisas fortes que nos acontecem, as perdas, que a gente perde tudo, né? Core perdeu tudo, tudo. Todo mundo dela foi-se, de repente. Tem um período que a gente precisa elaborar o que a nossa dor, como aparece na própria história, que é o período que ela fica desesperada lá embaixo. Mas a gente não pode parar nisso. E ela não parou. E aí tem o desenvolvimento de uma sabedoria profunda, imensa, que a faz amando a mãe e diante daqueles homens poderosos colocar a sua vontade. Ela faz a sua escolha antes e depois ela coloca a sua vontade. E com isso, ela encontra uma solução equilibrada para tudo. E não só isso. Se vocês repararem nessa história, a partir de tudo que aconteceu, Perséfone, que deixa de ser Core exatamente por se transformar numa mulher madura, que é aquela que não fica aceitando o que os outros querem que ela seja e que se apropria de si mesma, ao mesmo tempo tem uma sensibilidade profunda, né? Ela passa a ser a parte, a energia feminina que também é capaz de visitar os 3 reinos. Antes só Mercúrio podia fazer isso. O reino do Olimpo, que ela é uma filha de deuses, e ela é uma deusa. O reino da Terra, onde mora a mãe dela, das coisas objetivas, né? Aqui é o reino, digamos, espiritual, aqui das coisas físicas, objetivas, da 3D. E o mundo, né, dos ínferos, o reino de Hades, que é o mundo do nosso inconsciente, dos nossos conteúdos da alma. E ela tem a capacidade, é a única deusa que fica com a capacidade de transitar nesses 3 mundos. Bom, vou deixar essa live gravada assim. E eu espero que essa história seja inspiradora para todos, para homens e mulheres, principalmente nesse momento do outono, em que esses arquétipos estão ativados e que a gente possa se inspirar nela para trabalhar em nós mesmos, todos eles ou aqueles que são necessários, e só cada um pode saber o que é necessário trabalhar em si. E aí, minha gente, eu acho que essa percepção toda, ela é muito linda porque um mito traz coisas tão profundas para a gente se inspirar poeticamente. E tem uma coisa que a gente precisa ter certeza, e que Perséfone sabe, que a gente precisa de poesia para viver. A gente não pode viver na amargura. Então, por mais difíceis que sejam as situações, a gente tem que ver o processo inteiro, entender o que significa as partes dele e poder se relacionar com a nossa própria vida, com força e com poesia. A delicadeza e a poesia não é sinônimo de fragilidade, como muitas vezes é colocado ou sentido pelas pessoas. É a fonte da gente alimentar a nossa alma e nos tornarmos mais fortes e mais potentes. É isso. Um beijo bem grande para vocês. Muito obrigado pela companhia. Eu costumo fazer essas lives individuais aqui mais rápidas, mas eu precisava contar essa história que é comprida e fazer esses comentários. Eu senti que é a estação de fazer isso. Beijo. Obrigado por tudo.